Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e neste vídeo eu vou te guiar até que você caia em um sono profundo, te contando uma história. A história de hoje é As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Vai ser um resumo breve, seguido de informações sobre os personagens e algumas curiosidades. Se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe um comentário e compartilhe com quem você acha que vai curtir essa história e que merece dormir bem e relaxar. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável, relaxe o seu corpo e vamos começar. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é um romance de literatura fantástica do escritor britânico C.S. Lewis. Publicado em 1950, é o primeiro e mais conhecido livro da série intitulada As Crônicas de Nárnia. Apesar de ser o primeiro livro a ser publicado, é na verdade o segundo na ordem cronológica dos acontecimentos da série. Neste livro, são narradas as aventuras dos 4 irmãos Pevensie: Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, que fugindo dos bombardeios a Londres durante a Segunda Guerra Mundial, vão até a casa de um professor que morava no campo. Lá encontram, dentro de um guarda-roupa, cuja origem é revelada em O Sobrinho do Mago, uma passagem que liga nosso mundo ao mundo de Nárnia. Eles chegam a este país que está sendo castigado por um inverno decretado pela Feiticeira Branca, também conhecida como Jades. Lá, eles ficam sabendo de uma profecia narniana que dizia que quando 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva aparecerem e se tornarem reis de Nárnia em Cair Paravel, com a ajuda do leão Aslan, o governo da feiticeira irá terminar. Infelizmente, Edmundo, tentado pelas promessas da Feiticeira Branca, acaba traindo os próprios irmãos, avisando-a de que seus irmãos estão em Nárnia e que estão procurando Aslan. Mas, de qualquer maneira, os outros 3 acabam por encontrar Aslan, além de conseguirem salvar Edmundo da feiticeira. Como prova de amor, Aslan se oferece em troca de Edmundo para ser sacrificado na mesa de pedra, local onde os traidores são entregues à feiticeira para sacrifício. Mas a morte não é capaz de vencer Aslan, que revive por ser inocente, conforme ordena a magia profunda de antes da aurora do tempo. Então, a feiticeira agrupa seus súditos fiéis para atacar o exército de Aslan, liderado agora por Pedro. Aslan primeiramente vai libertar os narnianos que foram transformados em estátuas de pedra pela feiticeira em seu castelo. E logo então vai ajudar Pedro na batalha,
derrotando definitivamente a feiticeira e seu exército. Com a vitória, os 4 irmãos são coroados reis e rainhas de Nárnia em Cair Paravel. Eles governam por muitos anos, iniciando a Época de Ouro. Os 4 irmãos são coroados reis e rainhas, recebendo eles os títulos de Grande Rei Pedro o Magnífico, Rei Edmundo o Justo, Rainha Lúcia a Destemida e Rainha Susana a Gentil. Eles então reinam durante vários e vários anos, julgando-os na idade adulta, ao mesmo tempo em que contemplam Nárnia com um período de paz e prosperidade nunca antes vivido por aquela terra mágica. Tal período foi considerado a Era de Ouro, ou o apogeu de Nárnia, época inclusive em que se passa O Cavalo e Seu Menino, o 5º volume da série na ordem de publicação, ou o 3º volume na ordem cronológica da série. Entretanto, o reinado dos 4 irmãos acaba quando eles, juntos em uma caçada, acabam por encontrar uma passagem no ermo do Lampião, a mesma que eles usaram para entrar em Nárnia. Essa passagem acaba os levando de volta ao nosso mundo de forma acidental. Como o tempo em Nárnia e no nosso mundo são paralelos e correm numa velocidade própria, eles voltam com a mesma idade e exatamente no mesmo dia em que tinham entrado no guarda-roupa, como se tivesse de fato se passado apenas alguns minutos desde que entraram, mas para os irmãos pareciam muitos anos. Ninguém ficou sabendo das aventuras deles em Nárnia, a não ser o professor que os hospedou. Os 4 irmãos ainda voltariam juntos mais uma vez a Nárnia, conforme é narrado em Príncipe Caspian. Personagens: Pedro Pevensie, o mais velho dos irmãos Pevensie, inicialmente duvidou de Lúcia sobre a existência de um mundo além de um guarda-roupa. É considerado um herói no livro, pois lutou contra a feiticeira branca. Foi coroado como o Grande Rei Pedro o Magnífico. Susana Pevensie, a segunda mais velha dos irmãos Pevensie. É a que mais duvida da existência de Nárnia junto com Pedro, o irmão mais velho. Pensava que esse mundo não existia, que não passava de uma invenção da irmã Lúcia. Foi coroada como a Rainha Susana a Gentil. Edmundo Pevensie. Edmundo é um garoto emburrado, sempre enfurecido com seu irmão Pedro, que às vezes é exigente demais com o irmão mais novo. É enganado pela feiticeira branca por um pouco de manjar turco,
traindo aos irmãos. Vai se tornando uma pessoa boa com o tempo. Foi coroado como rei Edmundo, o Justo. Lúcia Pevensie é a mais nova dos irmãos Pevensie, uma garotinha pura e alegre, que também foi a primeira a encontrar o guarda-roupa. É a mais ligada a Aslan e a Nárnia. Foi coroada como a rainha Lúcia, a Destemida. Tumnus é um fauno, o primeiro narniano a aparecer. Fica amigo de Lúcia e depois revela que ia raptá-la para a feiticeira branca. No final, ele se torna um bom amigo das crianças. Jadis, mais conhecida como Feiticeira Branca, durante muito tempo ela foi uma tirana cruel e impiedosa que usurpou a terra de Nárnia, mergulhando-a em um inverno eterno. Quando os Pevensies chegaram em Nárnia, já fazia 100 anos desse inverno eterno. Ela também bloqueou o Natal durante o seu reinado. Foi morta por Aslan. Aslan, o grande leão falante do mundo de Nárnia. É considerado uma autoridade entre os habitantes do país de Nárnia, com os títulos de filho do imperador de Alenmar e o Grande Leão. É relatado que Aslan é o criador e o destruidor do mundo de Nárnia. Senhor e Senhora Castor. Castores falantes que acolhem aos Pevensie e os ajudam na batalha. Os dois castores moram em um dique em Nárnia. Curiosidades sobre Nárnia. Poucos seres humanos chegaram ao mundo de Nárnia. No entanto, para encontrá-lo, é preciso achar um objeto no mundo real que transporte a pessoa à Terra Mágica. Em cada livro, este objeto varia: um anel, um guarda-roupa e um quadro. Sendo assim, o primeiro livro escrito por Lewis foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa. Inicialmente, o autor não pensou em escrever uma série de histórias, mas, quando decidiu continuar a escrever, resgatou parte do enredo que não havia sido explorado. Apesar de ter sido o primeiro livro escrito, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa não é a primeira história da saga. Por meio dos demais livros, Lewis explora a história de Nárnia e conta a trajetória de várias pessoas que descobriram o mundo encantado. O próprio tio-avô dos Pevensie, por exemplo, faz parte de uma das aventuras contadas pelo autor. O autor, Lewis, não tinha intenção de escrever um livro sobre a religião católica. No entanto, por ser muito religioso, o escritor criou metáforas e alegorias que remetem ao catolicismo.
Quando cria o universo de Nárnia, o escritor tentou passar para o leitor ideais de amor ao próximo, amizade, paz, justiça e perdão. Além desses valores cristãos, há outras alegorias cristãs em As Crônicas de Nárnia. O próprio leão Aslan, por exemplo, seria uma representação de Deus. O animal escolhido foi o mais imponente, considerado o rei da selva. Por outro lado, o leão também é um líder e uma espécie de pai para os animais e seres encantados, mais um indício de que ele representaria uma divindade. Bem como a figura de um deus, Lewis desenvolve em As Crônicas de Nárnia alguns paralelos com a Bíblia. Por exemplo, em O Sobrinho do Mago, há um momento de criação, uma referência ao livro de Gênesis. Outra leitura possível é uma relação entre o último livro, a última batalha, e o Apocalipse. Em 2005, a obra de Lewis ganhou sua primeira adaptação para o cinema. O primeiro filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, foi sucesso de bilheteria e fez com que a saga de livros na época pouco conhecida no Brasil se popularizasse. Então, em 2008, o segundo filme da saga foi lançado, O Príncipe Caspian. Já o terceiro filme, lançado em 2010, é A Viagem do Peregrino da Alvorada. A palavra Nárnia vem de um termo em latim, Narni, que se refere a uma cidade na Itália. O nome Aslan também tem um significado interessante. Isso porque a palavra significa leão em turco. Ele é o único personagem que aparece em todos os livros. Mesmo que tenha pensado em escrever As Crônicas de Nárnia em 1939, foi apenas em 1949 que o autor terminou o primeiro livro. De acordo com Lewis, os livros deveriam ter lidos na ordem cronológica da história, que é O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e seu Menino, O Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. Há uma teoria criada pelo pesquisador Michael Ward que Lewis se inspirou na teoria dos 7 céus. Isso porque Copérnico, no século XVI, acreditava haver 7 céus e 7 planetas girando em torno da Terra. Apesar da teoria ter sido revogada, Lewis teria se baseado nela para escrever os 7 livros. Lewis demorou aproximadamente 8 anos para terminar de escrever os 7 livros da saga. Mesmo que existam várias versões do mapa de Nárnia, a versão oficial somente foi publicada em uma edição do livro em 1972. Esse foi o breve resumo e as curiosidades sobre Nárnia.
Espero que tenha gostado. Agora você pode relaxar e dormir. Até a próxima!